Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos de 26 a 30, uma experiência bastante conhecida enquanto Jesus fazia a chamada última ceia com os seus discípulos. Já terminando a ceia, Mateus nos diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto é recheado de simbolismos em que Jesus fala a respeito de um tempo em que nós beberemos juntamente com ele de novo, do fruto da videira, que naquele momento era o vinho que estava representando o sangue de uma aliança eterna constituída para nossa salvação. E Jesus disse que não beberia novamente do fruto da videira, até aquele dia em que nós beberíamos novamente juntos. A ceia do Senhor acaba sendo um memorial, um rito memorial, para lembrar que um dia nós estaremos novamente sentados com Jesus à mesa, comendo pão, que tem o símbolo da paz, que tem o símbolo da aliança, que tem o símbolo do sustento de Deus, que tem o símbolo do corpo de Jesus, o corpo que foi esmagado pelas feridas, o corpo que foi morto, mas que ressuscitou e que representa um pouco também da nossa vida. Nós que também aqui nessa vida sofreremos, nós que também aqui nessa vida morreremos, mas nós que também, uma vez depois de estarmos mortos, seremos ressuscitados por Deus, assim como Cristo foi. E também beberemos do cálice, que representa o sangue vivo de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue da purificação, o sangue da aliança que nos mantém firmes e unidos com Deus. Jesus diz: um dia eu beberei de novo, mas somente quando o reino estiver plenamente estabelecido. A ceia do Senhor deve sempre nos lembrar que nós estamos em aliança com os irmãos. A ceia do Senhor foi o momento em que ele revelou quem era o traidor. A ceia do Senhor revela as nossas traições, revela os nossos problemas, as nossas falhas de caráter que ainda permanecem entre nós. A ceia do Senhor foi o momento em que ele lavou os pés dos discípulos, então ela nos ensina que devemos servir uns aos outros. A ceia do Senhor foi o momento de lembrar a Páscoa, a libertação operada por Deus para o povo judeu, tirando-o da escravidão do Egito, que é um símbolo da nossa retirada do mundo, nos tornando livres para viver para Deus. É também um símbolo da nova libertação que Jesus está operando com a sua morte e ressurreição, nos mostrando que agora nós não somos apenas livres no sentido físico, como os judeus celebravam, mas somos livres no sentido espiritual, com a morte e ressurreição de Jesus e também com a garantia de que nós, ainda que morramos, também seremos ressuscitados. E é o símbolo do derramamento desse sangue precioso que nos coloca em comunhão com Deus. Por meio desse sangue, o autor de Hebreus nos diz que nós agora temos liberdade para entrar na presença de Deus e confiança para entrar na presença dele, sem sermos mortos por causa dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica das nossas maldades, e então quando Deus olha para nós, ele não vê mais as nossas maldades, mas vê o sangue de Jesus nos cobrindo e nos limpando de toda a maldade. E Jesus diz que um dia nós beberemos novamente junto com ele. Enquanto Jesus não vem para beber conosco, ele nos disse que deveríamos fazer sempre isso em memória dele. Nós sempre bebemos do cálice da ceia e comemos do pão para relembrar tudo que Jesus fez por nós, para manter a nossa fé viva, para manter a nossa esperança viva, para relembrar a comunhão com os irmãos, para relembrar o nosso espírito de humildade diante da vida de comunhão com os nossos irmãos. Mas nós não podemos perder de vista que temos na ceia do Senhor a esperança viva de que um dia Jesus estará conosco novamente sentado à mesa, com o reino de Deus plenamente estabelecido, bebendo do fruto da uva para consolidar, em definitivo,
a aliança que foi começada com a sua morte e com a sua ressurreição. O reino de Deus, então, finda no dia em que nós bebermos com Jesus do fruto da uva, do fruto da videira, e ele será concretizado de uma vez por todas para todo sempre. E então nós não precisaremos mais aprender sobre o reino, porque o reino estará em vigor, o reino será real, nós estaremos nele, Jesus estará conosco, Deus estará em nós, e isso será eterno. Que você, por meio dessa experiência constante da ceia do Senhor, alimente a esperança de que um dia estaremos juntos com Jesus. O reino já começou, nós já estamos experimentando algumas poucas virtudes desse reino presente em nós. O nosso processo de aperfeiçoamento, o nosso processo de santidade, o nosso processo de ser parecido com Jesus tem a ver com a implantação do reino por meio do Espírito Santo, mas um dia ele será pleno e um dia beberemos vinho junto com Jesus para celebrar a plenitude do reino. Que você tenha firme essa esperança, que um dia você esteja assentado na mesa com Jesus, bebendo do fruto da videira, para celebrar a plenitude eterna do reino de Deus, com você dentro dele. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.